Albert Einstein, nascido em 1879, na cidade de Ulm, na Alemanha, ganhador do Prêmio Nobel de 1921 aos 42 anos pelos seus trabalhos da física teórica e principalmente a lei do efeito fotoelétrico. E assim como qualquer ser humano, Einstein cometeu erros em sua carreira. E aí, bora discutir? A lei do efeito fotoelétrico. O que destacou Einstein para o Nobel é resumidamente a incidência de radiação eletromagnética arrancando elétrons de uma superfície metálica, gerando corrente elétrica e campo magnético. Einstein teve um relacionamento complicado com a física quântica e a teoria probabilística dos acontecimentos da natureza. Expôs suas opiniões em várias entrevistas e, dentre elas, podemos retirar a sua citação de ataque direto à mecânica quântica. Deus não joga dados. O determinismo de Einstein, de um universo objetivo e claro, podendo ser descrito da mesma forma em qualquer escala, desde escalas macroscópicas com galáxias até subatômicas, onde a mesma lei que rege a previsão de movimento de um trem andando a x km por hora em um determinado instante de tempo seria prevista da mesma forma, com os mesmos cálculos, com a mesma interpretação que um elétron em órbita de um núcleo atômico. E ele também acreditava em um universo estático, onde o ponto inicial e final se permanecia o mesmo, nunca em movimento ou em expansão. Entretanto, com a primeira afirmação sobre um universo objetivo e claro, sendo altamente contraditório com o experimento realizado por Thomas Young, o experimento da dupla fenda, onde é expelido um feixe de elétrons por duas fendas. Quando observado, nos mostra um resultado X e quando não observado, nos mostra um resultado Y. Diferentes resultados para o mesmo experimento, tendo a única diferença, um a gente está observando e o outro a gente não está observando. Parecendo que Deus, o criador das regras, tampa o manual quando tentamos dar uma espiadinha. E sobre a segunda afirmação, outro de seus maiores erros, de acordo com Edwin Hubble, o maior erro de Einstein, ao qual ele afirma que o universo é estático. Caiu com suas próprias mãos. O infeliz conseguiu se refutar na sua própria teoria que ele mesmo errou os cálculos, e que, mesmo sabendo disso, retornou e corrigiu utilizando uma constante cosmológica, que travava o universo. Entretanto, Hubble conseguiu comprovar que o universo estava em expansão, e o que antes ele acreditava, agora tinha caído por terra. E agora, Einstein estava sem opções. Imagina a frustração do nosso gênio. Einstein não acreditava no começo de um universo. Cita: "Eu me recuso a acreditar que o universo teve um começo." Ele acreditava que nosso cérebro teria capacidade de sobra para lidar com as adversidades da natureza e suas estranhezas. Ao contrário de Heisenberg, criador do princípio de incerteza da física quântica, dizia que nós só elaboramos as leis para com aquelas que são submetidas às circunstâncias em qual nossa racionalidade consegue alcançar. Ou seja, a gente tem um limite que a gente consegue entender na natureza. Passando desse limite, começa a se tornar algo muito abstrato. A probabilidade quântica que Einstein não acreditava, a possível probabilidade que algo esteja lá, naquele instante de tempo, com aquelas características fenomenológicas, dentro de um conjunto de possíveis acontecimentos, Einstein ficava com o hormônio cortisol em uma alta espetacular. Só de ler Teoria Probabilística dos Acontecimentos da Natureza. Einstein dizia que existiam variáveis ocultas a quais os físicos ainda não tivessem descoberto. Dá pra ver que o Einstein era teimoso até com fatos. E você brigando aí com seus amiguinhos terraplanistas. Acontece, viu? Não é todo mundo que quer enxergar além daquilo que quer ver. A grande estranheza não é o movimento desordenado e probabilístico da matéria, e sim um gênio com uma das intuições mais afinadas já existentes no planeta Terra, com a criatividade de um aglomerado de pessoas somadas, não se deu a chance de acreditar em um universo onde o determinismo é ofuscado. Sobre a terceira afirmação equívoca, Einstein afirmando que o universo deve agir de acordo com o mesmo princípio em diferentes escalas. Assim como planetas orbitam em órbitas elípticas em torno da sua estrela, elétrons fariam o mesmo. E quanto mais passa o tempo, mas temos certeza de que ele estava errado. Mas até que é compreensível, Einstein se coçava para desenvolver uma equação que descreveria tudo e qualquer comportamento do universo, sendo denominada a teoria de tudo, ou como TGU, a teoria da grande unificação. Uma teoria que conteria relatividade geral e mecânica quântica em uma única estrutura, chamada de estrutura geral. Todo o universo e toda sua mecânica seria descrito em uma única fórmula. Albert Einstein, como disse anteriormente, com a lei do efeito elétrico, confirmava que a luz não era somente onda, mas um fluxo de partícula, com energias, denominadas como quantum, portadores de energia. E quando se colidem com o elétron, manda estes para a casa do dando sentido a um fluxo de elétrons gerando corrente elétrica. Acredite, isso é absurdamente lindo. E, inclusive, os painéis solares são construídos com este princípio. Essa incerteza que a mecânica quântica nos traz abre portas para um livre-arbítrio e uma maior coerência com a realidade. Se o universo não for probabilístico, isso quer dizer que tudo pode ser reproduzível. Em outras palavras, em algum instante no tempo de nossa história, seremos igual deuses,
criando e transformando de acordo com nossas necessidades, já que objetividade, após a descoberta, é de fácil reprodução. Se eu sei que a maçã vai cair se eu soltar, se eu quiser uma maçã no chão, basta soltá-la. Se eu sei que a vida surgiu com certas condições, basta repetir exatamente essas condições e voilá, sem nenhuma intervenção divina. Criamos vida do zero. E aqui é possível ver que até um dos maiores gênios, se não o maior, também cometeu erros que hoje em dia são de senso comum para a comunidade científica, ou está se tornando. A ciência continua em evolução, conforme o tempo está passando, mais regras e leis desenvolvemos a fim de prever o mais próximo possível um acontecimento. Bom, por hoje é só e obrigado por ter assistido até o final. Bom, eu tô aqui no final do vídeo pra pedir sua ajudinha. Se você conhecer algum amigo que você acha que vai gostar desse vídeo, seja um amigo da faculdade ou da escola, eu peço que você divulgue esse vídeo para que alcance mais pessoas e mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento, que é algo que eu quero passar nesse canal. Me perdoe pela voz, é porque eu tô acabando de editar e fazer a pós-produção. E são 2 horas da manhã e eu não posso fazer barulho, então, de praxe, se você puder dar essa ajudinha pra mim, muito obrigado.